próxima canção, eu gostaria de fazer uma oração e quem quiser pode fazer também. Paizinho querido, Deus, Senhor poderoso, Pai, muito obrigada por esse tempo de louvor que a gente pode ter, mesmo à distância. Pai, por favor, queria te pedir para animar os nossos corações, nosso espírito, Deus, que a gente possa, Pai, como igreja, mesmo longe, adorar, Pai, como o Senhor merece, porque o Senhor é santo, é maravilhoso, Pai, é digno, é um cordeiro digno de toda a nossa, no nosso fervor, nosso louvor, o nosso coração inteiro, intacto, a nossa alma completa, adorando e louvando o Senhor, Pai. Que a gente possa ficar maravilhado, Deus, extasiado, ao ouvir seu nome, ao cantar seu nome, Pai. Que a gente possa se entregar de todo o nosso coração, Pai, porque o Senhor não merece nada menos do que nosso 100%, Deus. Então, cuida desse culto, desse louvor, nos anime, esteja conosco, presente, que o Senhor possa se alegrar muito do culto que a gente vai fazer pro Senhor, Pai. Em nome do seu Filho que eu te oro. Amém.
pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Tangerino. Gostaria de dar um amoroso bem-vindo a todo mundo que nos assiste hoje. Quero dar um bom dia aí para os irmãos de Ribeirão Preto e também um bom dia muito querido para o pessoal da Zona Norte, minha igreja. Nos últimos dias, nos últimos 100 dias, eu fiquei aqui em casa com meu pai e com a minha mãe de quarentena. E como todos nós resolvemos fazer coisas durante essa quarentena um pouco para passar o tempo. E nessa de arrumar as coisas e separar coisas para doação, coisas que não nos servem mais, enfim, eu acabei encontrando uma caixinha de promessa. Uma caixinha de promessa é uma coisa super simples, é uma caixinha com várias escrituras curtas, escritas nos papeizinhos, que a gente pode tirar uma por dia e nos inspirar. E quando eu abri essa caixinha de promessa, a primeira escritura que eu tirei foi essa, que fala assim: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Ela está em Salmos 34:14. Apesar dessa versão ser bem antiga, João Ferreira de Almeida, a Bíblia nos ensina a nos separarmos do que é mal e fazermos o bem. E daí vem uma coisa muito legal. Ele fala assim: procure a paz e segue-a. Eu sei que não tem sido fácil, tem sido dias muito desafiantes na economia, na sociedade, na questão da saúde, na questão de manter os nossos empregos, nossa rentabilidade, está tudo muito difícil. Mas quando a Bíblia fala sobre paz, ela está falando sobre uma paz que excede todas essas situações. E eu gostaria de animá-los hoje a estarem em paz durante esse culto, a conseguirem limpar a mente, limpar os corações, para ouvir a mensagem que Deus está nos trazendo durante esse dia. E que quando nós terminarmos o nosso culto hoje, que a gente faça esse esforço e que consigamos ter essa paz, essa certeza de que Deus é maior e que Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigada porque o Senhor tem sido justo, generoso, misericordioso e fiel. O Senhor nunca tem se esquecido de nós e o Senhor tem dado o seu melhor a cada dia para cada um de nós, Pai. Nos ajude a atravessar este momento com muita paz no coração, sabendo que o Senhor está no controle de cada coisa, de cada segundo e de cada passo das nossas vidas. Nos dê agora a paz e a tranquilidade necessária para ouvir a sua mensagem e que ao final, Pai, estejamos ainda mais conectados com o Senhor. Muito obrigado pelos nossos irmãos de Ribeirão, pelos nossos irmãos da Zona Norte e muito obrigado porque nós temos uma família e uma comunidade na qual um cuida do outro. E é esse o princípio do cristianismo. E é em nome do seu Filho amado que eu te oro grata, Pai. Amém. As montanhas se movem e se jogam no mar, mortos que ressuscitam, tendo novas vidas.
Fala galera, bom dia a todos. Meu nome é Israel e eu sou aqui da Igreja de São Paulo, do setor norte, e esse é o momento da ceia. Gostaria que todos abrissem em Mateus 20. Mateus 20, a partir do versículo 1, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague o salário deles, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens, contratados por últimos, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha só que incrível essa parábola que Cristo está falando, essa história. E eu gostaria de chamar vocês a pensar numa coisa. Pense que vocês são esses trabalhadores. Pense que vocês são pais de famílias ou mães de família. E que vocês têm filhos para sustentar. Mas vocês só trabalham um dia. Vocês só recebem o que você trabalha no dia. Imagine que vocês têm que sustentar o filho de vocês e durante o dia inteiro vocês não receberam nada, vocês não receberam nenhuma oferta de trabalho. Ninguém chamou vocês para trabalhar e vocês começam a ficar desesperados, né? Poxa, o que eu vou fazer? Como que eu vou dar comida para o meu filho? Aí alguém vem generoso e fala: vai lá trabalhar, trabalhe para mim 1 hora. E você vai e fala: poxa, eu vou trabalhar essa hora porque pelo menos eu vou sustentar meus filhos. Eu vou conseguir comprar um pão para eles comer. Eu sei que eu não vou conseguir comer, que não é o suficiente, mas pelo menos para eles eu vou conseguir dar alguma coisa. E você vai e trabalha durante 1 hora, grato por aquilo, e de repente quando você vai receber, você recebe o pagamento de um dia inteiro. Imagine só como fica seu coração na hora. E Deus é assim. Jesus está falando aqui que Deus é desse jeito. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que não nos dá o que a gente merece, mas dá o que a gente precisa. Eu quero abrir com vocês uma última escritura em Efésios 2. No versículo 2 diz assim, no versículo 3: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre ele, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha só que incrível! É exatamente isso que Deus está falando. A gente era merecedor da ira. A gente era merecedor da ira de Deus, da morte, por causa de nossos pecados. A gente estava condenado à morte. Mas
Deus amou tanto a gente que nos deu vida. Ele deu o seu único filho para que morresse na cruz por nós. Para que hoje a gente pudesse ter vida, para que hoje a gente pudesse estar aqui cultuando a Ele. E é exatamente daquela forma. A gente não merece tudo que Deus fez. Mas Ele fez, Ele morreu na cruz por nós, Ele deu seu sangue, porque a gente precisava disso. A gente precisava desse perdão, para que a gente pudesse ficar livre. E que a gente possa tomar hoje o suco de uva que representa o sangue de Cristo e comer o pão que representa seu corpo. E que a gente possa meditar e sempre lembrar do sacrifício que Deus fez por nós. Porque nós não merecemos, mas a gente precisava disso. E Deus não dá o que a gente merece, mas sim o que a gente precisa. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus cheio de graça. O Senhor é um Deus cheio de amor. Obrigado, Pai, por ter morrido na cruz por nós, para que a gente pudesse estar hoje reunidos entre irmãos, para que a gente pudesse estar hoje cultuando ao Senhor e louvando ao Senhor e falando sobre o Senhor, que a gente possa cada dia mais se encher de fé e que cada dia mais a gente possa lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e que sempre nos dá o que a gente precisa, o que é necessário para nós e não o que a gente merece. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse culto maravilhoso. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. Obrigado. O Eterno é Senhor, soberano líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. The Lord is eternal, sovereign leader, our life. He gave us His Son and moves His Spirit in us. His forgiveness is eternal. His power overcame all evil. I thirst for you, God, and your matchless love. Dá-me um simples coração, ready to obey, com a vida em tuas mãos. I will know how to live. Se confessarmos, He is faithful, Ele é fiel e justo, and purify us from all unrighteousness.
Bom dia, irmãos, tudo bem? Meu nome é Caio, para quem não me conhece, eu sou aqui da igreja de Ribeirão Preto e que alegria a gente poder estar juntos hoje nesse nosso culto especial. Que bom que a gente tem tido oportunidades, né, de estar juntos à distância. Acho que uma das muitas bênçãos que Deus tem nos proporcionado, mesmo nesses momentos difíceis, né? Quero mandar um grande abraço aí pro Leandro e pra Simone, um casal que eu gosto muito, para todo o pessoal aí da Zona Norte de São Paulo. O Pedro e a Hannah também são um casal que eu conheço, eu e minha esposa conhecemos há um bom tempo já. Inclusive, o Pedro vai dividir essa aula hoje comigo, então eu estou muito animado para poder compartilhar com vocês e poder dividir essa aula com o Pedro. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu também cresci aí na Zona Norte de São Paulo. Eu fiquei sabendo que vocês se reuniam na Taliba Leonel, eu morei numa travessa aí da Taliba Leonel. Então, passei a minha infância aí, então fico muito feliz de ter uma igreja na região onde eu cresci, onde eu nasci, de saber que possivelmente amigos meus, amigos de infância, podem conhecer a Deus agora através da vida de vocês. Então eu fico muito animado de saber o que Deus tem feito ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo e em diversas outras cidades também. Então eu sonho muito poder visitar vocês também, sonho muito poder estar brevemente, fisicamente juntos, né, em algum lugar, nas casas, enfim. Eu realmente sonho com esse dia chegar e eu sei que vai chegar. E nós aqui em Ribeirão, nós somos uma igreja jovem, né? Talvez vocês saibam, a gente tem um pouco mais de 3 anos aí na missão, mas a gente também, Deus tem feito grandes coisas aqui, como eu sei que tem feito aí também, então a gente está muito animado de estar junto com vocês. E eu quero começar essa aula sendo bem vulnerável com vocês. Eu tô cansado da quarentena, eu tô com saudade dos meus irmãos, eu tô com saudade da minha família, eu tô com saudade de poder abraçar, de poder estar num culto presencial, ouvindo um louvor ao vivo, saudade de poder abraçar mesmo meus irmãos, poder conversar frente a frente, sentir o calor humano, né? Eu sei que muitos de vocês também se identificam, também estão com saudade de visitar amigos, de visitar irmãos, de visitar parentes. Então, eu acho que você se identifica comigo, né? E eu sei que na Bíblia tem muitas histórias, né? Muitas histórias que falam sobre isso, falam sobre relacionamentos, que falam sobre relacionamentos principalmente de pessoas que estavam distantes, né? Algumas estavam presas, outras em outras cidades. E acho que essa falta que a gente sente, né? Essa dor, essa saudade que a gente sente, faz parte do que significa ser um discípulo, né? Afinal, Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Então isso faz parte do caráter de Cristo na nossa vida, querer ver os nossos irmãos, querer estar junto, porque de fato a gente é chamado a amar uns aos outros. E a boa notícia é que a Bíblia tem diversos exemplos de situações assim, de irmãos que tinham que se relacionar à distância, de situações difíceis que os primeiros cristãos passavam. Então a gente pode aprender muito através do que a Bíblia tem para nos dizer ainda hoje. E era um tempo muito diferente do que a gente vive hoje, né? Por mais que as pessoas passavam dificuldades, elas não tinham WhatsApp, elas não tinham Google Meet, Zoom, não tinha nenhuma plataforma de conversa online como ainda a gente está tendo o privilégio de ter nesse tempo que a gente vive, né? As pessoas elas tinham que se comunicar por cartas, né? Então as cartas demoravam, sei lá, de semanas, às vezes até meses para chegar nos irmãos. Então, imagina você, se você é uma pessoa ansiosa, se você já fica um pouco angustiado se o irmão não responde para você em 5 minutos, imagina ter que esperar 5 semanas, 5 meses para ter uma notícia de um irmão da igreja. Acho que é até difícil até de imaginar isso, né? Mas a história que eu quero trazer hoje para vocês, para a gente refletir, é a história da relação de Paulo e Timóteo, né, que dá título à nossa aula de hoje. Paulo, se você não sabe, ele foi um apóstolo de Jesus. Ele era um antigo fariseu, profundo conhecedor da lei, muito bom de oratória, de retórica, era muito bom de apresentar a verdade das Escrituras. Um homem que viveu grandes experiências com Deus, né? Um homem que é considerado um dos fundadores aí, principais da igreja primitiva, um homem que pregou, um homem que batizou, um homem realmente como muitos de nós gostaríamos de ter vivido uma história como a que ele viveu. E do outro lado dessa relação, a gente tem Timóteo, um jovem entre 18 e 20 anos, provavelmente, que foi escolhido para liderar uma igreja em Éfeso, escolhido pelo próprio Paulo. Timóteo, o pai de Timóteo era um grego, né, era descrente, mas Timóteo ele teve a oportunidade de ter 2 mulheres na sua vida. Sua mãe e a sua avó eram pessoas de fé, né, e essas 2 mulheres foram até incentivadas, né, foram até encorajadas por Paulo em uma de suas cartas, né,
onde ele fala da sinceridade do jovem, da fé do Timóteo e relacionado com o trabalho que a sua mãe e a sua avó tiveram na vida dele. E Timóteo ele se torna um auxiliador do trabalho missionário de Paulo, né? Ele se torna quase como um filho espiritual para Paulo. Então, era um homem com muita história, era um homem com experiência, era um homem com amor a Deus, um homem com muita vivência com Deus. E o outro era um jovem, né? Pouco experiente, provavelmente, mas igualmente zeloso, igualmente desejoso de servir a missão de Deus. E a gente pode fazer até talvez uma relação aqui hoje, né? Como se as nossas igrejas fossem Paulo e Timóteo, uma igreja mais madura, uma igreja com mais experiência, mas com muito amor a Deus, e uma igreja mais jovem, também há pouco tempo aí na vida cristã, mas no geral também com muito zelo pela missão. Mas será, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, independente da igreja que você é, será que nós temos sido como Paulo e Timóteos nas nossas igrejas? E a gente vai falar um pouco sobre as características desses dois homens incríveis e a gente vai poder aprender um pouco mais do que significa ser como Paulo e Timóteo. Mas eu queria primeiro fazer uma oração junto com vocês, se vocês puderem me acompanhar, vai ser ótimo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por a gente estar aqui. Obrigado pelo privilégio de estar orando com meus irmãos. Obrigado pelo privilégio que é poder falar mesmo à distância, Pai, de poder estar num vídeo, numa plataforma que eu sei que o Senhor que deu a sabedoria ao homem para conseguir criar, Pai, essas ferramentas. Então eu peço só que o Senhor nos guie nesse tempo, que o Senhor nos ajude a meditar na sua palavra, que o Senhor nos ajude a aprender de verdade com os exemplos de Paulo e Timóteo, que são dois grandes exemplos que a gente tem na Bíblia. E obrigado, Pai, por o Senhor ter permitido que esses relatos dessas histórias chegassem até nós hoje, e assim a gente pode se inspirar e procurar praticar até coisas que eles fizeram, Pai, para a nossa vida. E eu oro pelos nossos irmãos aqui em Ribeirão, pelos nossos irmãos de São Paulo e por qualquer pessoa que esteja também assistindo essa aula, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, esse momento de pandemia provavelmente tem sido um momento em que os jovens têm sido muito requisitados, né? Se você é jovem aí, provavelmente você vai entender o que eu estou falando, né? Seus pais pedem para você ajudar a mexer no WhatsApp. Filho, como é que faz para assistir o culto aqui? Como é que faz para entrar nessa aula por Zoom? E muito provavelmente você tem ajudado seus pais, seus avós, pessoas mais velhas que não estão tão habituados com a tecnologia a se conectar de uma nova forma. E na Bíblia existem vários exemplos também de jovens que não só serviram às suas igrejas, mas jovens que mudaram o mundo, que mudaram o destino da própria humanidade. Não sei se você sabe, mas os discípulos de Jesus, a maioria deles tinha provavelmente menos de 20 anos. Eram jovens, provavelmente nem sei se tinham barba. A gente vê geralmente nos filmes homens mais velhos, pegam atores de 40, sei lá, até de 50 talvez anos, né? Mas na realidade eles eram muito jovens. E esses jovens, os discípulos de Jesus, impactaram todo o mundo. E até hoje, 2000 anos depois, a gente vive consequências do trabalho de Deus através da vida desses jovens. Esses jovens com a autoridade do Espírito fizeram coisas incríveis. Andaram com Jesus, curaram doentes, expulsaram demônios e começaram e continuaram, na verdade, a missão que Jesus tinha dado para eles. E Timóteo, o primeiro personagem que eu quero falar hoje com vocês, ele era um desses jovens, era um jovem também que tem muito a nos ensinar. Ele tinha sido delegado para liderar a igreja em Éfeso pelo próprio Paulo. Em uma de suas cartas, que era um desses meios de comunicação que os apóstolos tinham, Paulo dá algumas orientações ao seu amado irmão. E eu queria ler com vocês um trechinho dessa carta. Que fala assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas,
para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Então Timóteo, ele é encorajado a ser um exemplo para os cristãos. Então essa escritura não é para desanimar quem gosta de fazer academia aí, tá? Porque ela fala que o exercício físico é de pouco proveito. Mas Paulo está encorajando Timóteo a viver a sua juventude de uma maneira mais profunda, de uma maneira que Deus tinha preparado para ele. Paulo está falando que ninguém deveria desprezar Timóteo pelo fato dele ser jovem. Obviamente isso não significa que ele deveria se achar o tal, né? Porque agora ele estava liderando a igreja, porque sendo jovem. Não, mas que o seu testemunho de vida deveria ser algo que impactaria diretamente a vida dos cristãos de todas as idades daquela igreja. Timóteo ele deveria olhar para a sua própria vida e nela ele deveria encontrar a perseverança na doutrina, a perseverança no amor, a perseverança na fé e a perseverança na pureza. Eu quero nesse primeiro momento dessa aula falar primeiro com os jovens. Eu não vou definir que idade é isso, se você se considera um jovem, então eu quero falar primeiro com você, tá bom? Você quer ser respeitado? Você quer ser ouvido? Você quer ter mais autonomia na igreja, provavelmente, ou qualquer espaço que você esteja? Então eu vou dar um conselho para você. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Não negligencie o dom do Espírito que há em você. Não desperdice toda a sua energia em coisas fúteis, coisas inúteis que não acrescentam nada na eternidade. Vá além de ficar postando selfie no Instagram com escritura. Vá além de ficar debatendo escrituras ou qualquer outro assunto no Facebook. Vá além de ficar postando no seu status do WhatsApp, viver a Cristo e morrer é lucro, e morra de verdade para suas vontades, para os seus desejos, para os seus pecados. Vá além do que só bater ponto nos compromissos da igreja. Vá além de tudo isso. Deus tem muito mais para usar a sua juventude. Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida, como ele fez desses jovens na Bíblia. Paulo continua dando muitos encorajamentos para Timóteo. E ele fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então Paulo ele sabia que existem desejos, existem coisas particulares da juventude que tendem a querer nos tentar, a nos tirar do foco da missão. E Paulo fala: fuja dos desejos malignos da juventude, fuja da imoralidade, fuja da futilidade, fuja da superficialidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Eu confesso que essa escritura ela me desafia muito, por vários aspectos. Primeiro, por ela falar que ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável e apto para ensinar. Eu tenho muita dificuldade de ser misericordioso. Eu tenho muita dificuldade de ser amável. Eu sou uma pessoa calma, geralmente, não sou bravo. Mas no meu coração é muito difícil ter misericórdia das pessoas. É muito difícil saber que talvez elas demorem mais para chegar em alguns lugares. Talvez elas tenham limitações que eu não tenho. Mas que eu possa ajudá-las, que eu possa ter misericórdia e paciência com a vida delas. Eu também muitas vezes sou inseguro, apto para ensinar. Será que eu sou apto para ensinar? Será que eu tenho mesmo já experiência para ensinar alguém? E eu, de fato, me deparo com essas inseguranças no meu dia a dia, no meu trabalho aqui na igreja, no meu trabalho com os irmãos, no meu casamento. E, de fato, eu me deparo com essas inseguranças. E eu sei que você tem as suas também. Talvez você fale, mas eu não sou Timóteo, Caio. Mas eu não lidero nada na igreja. Eu não me sinto seguro para ensinar ainda. Eu nem sei direito estudar a Bíblia com alguém. Eu sou batizado há pouco tempo, né? Eu acabei de chegar na igreja. O que eu vou fazer, Caio? E realmente eu entendo as suas dificuldades. Realmente são dificuldades e são inseguranças genuínas, né? Mas para pensar. Nesse contexto aqui, Paulo ele estava longe da igreja de Éfeso. Ele estava distante, né? Imagina da perspectiva de Paulo, de Timóteo. Ele ia esperar Paulo voltar?
Ele ia cruzar os braços, esperar esse distanciamento acabar e Paulo voltar? Ele ia cruzar os braços, esperar a pandemia acabar, esperar tudo voltar ao normal? Não, ele se levantou para servir quando houve a necessidade. Será que nós vamos esperar alguma coisa voltar, alguma coisa acontecer, as coisas como eram antes voltar, para a gente se levantar para servir as nossas famílias, para a gente se levantar para servir as nossas igrejas? Claro que não, irmãos. Já existe oportunidade, e muita oportunidade, de servir nesse momento, de amar as pessoas, de ser um exemplo, de seguir a fé, o amor, principalmente nesses dias. E talvez você também não precisa ficar, poxa, mas será que eu tenho que fazer muita coisa? Eu tenho que começar, sei lá, impactando a igreja de uma maneira mais global? Não, você pode começar com coisas pequenas. Eu vi uma vez uma frase que fala assim: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Então comece na sua casa aí. Quem tem sido a pessoa que mais serve na sua casa? Serve desde os afazeres diários, desde de lavar uma louça, desde servir a sua família em falar da verdade de Cristo, né? Seja seus pais não sendo cristãos ou cristãos. Quem que tem servido mais na sua família? Quem que vai se levantar para servir mais aqueles que talvez na sua casa estão tristes, que estão com medo, que estão inseguros por causa da pandemia, talvez por causa de um desemprego eminente, talvez pelas incertezas do futuro? Quem que vai se levantar para servir essas famílias, as nossas igrejas? Quem que vai ajudar a nossa igreja a criar novas estratégias de evangelismo agora, no meio online? Geralmente os jovens têm muita facilidade de entender, de aprender, e é uma grande oportunidade que a gente tem de ajudar nossos irmãos mais velhos a pensar em estratégias, em novas formas de amar as pessoas pelo ambiente virtual. O que é mais fácil? Esperar a atitude de um líder nosso, esperar a atitude de um líder talvez da sua igreja, ou se levantar para ser um exemplo aos fiéis, como Timóteo foi encorajado a fazer? Nós podemos ser exemplos, irmãos, para os nossos irmãos na igreja, para as pessoas mais velhas, para qualquer tipo de pessoa nós podemos ser exemplo. Eu quero encerrar a minha parte com uma escritura. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. E eu quero encorajar vocês, irmãos, vocês venceram o maligno. E eu quero também contar um pouco da minha história. Eu tenho muito do meu maior medo. Eu, sinceramente, tenho muito medo de chegar ao final da vida e me arrepender de coisas que eu não fiz. De olhar para trás e pensar, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter servido mais. E por mais que eu saiba que nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais ou menos, porque Ele já me ama. E o ponto que a gente sabe que a vida cristã não é simplesmente fazer coisas, porque até a gente pode ter motivações erradas no nosso coração. Mas o ponto é que Deus me amou tanto, Deus transformou a minha vida por causa de um convite na universidade. Deus tem feito tantas coisas por mim, desde a cruz até os dias de hoje. E eu quero amar de volta esse Deus, eu quero servir com o melhor que eu tenho para esse Deus. Eu quero ajudar meus irmãos a chegarem na eternidade. Eu quero que meus amigos na faculdade vejam o próprio Cristo através da minha vida. Eu quero superar os meus medos, eu quero superar as minhas fraquezas, eu quero seguir adiante até a eternidade com Cristo Jesus. Não por mim mesmo, mas porque Deus fez tudo por mim e eu quero fazer tudo por Ele. E agora eu quero passar a palavra para o meu irmão Pedro, e vou até emprestar minha Bíblia aqui para o Pedro, passar aqui para ele. Então, vamos lá, Pedrão. Obrigado, Caio, muito bom. Obrigado por falar de Timóteo, inspirar a gente. Agora é a minha vez. Irmãos, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. A minha parte é para falar um pouco sobre quem era Paulo, afinal de contas, nessa relação Timóteo e Paulo. Paulo, além de um grande apóstolo que era, com certeza Paulo era alguém que tinha uma bagagem espiritual. Alguém com muitas cicatrizes e aprendizados com Deus. Uma pessoa que lutou ao lado de muitos outros, serviu, foi servido. Alguém que pôde ver muitos dando o melhor para Deus. Ao mesmo tempo que também, com certeza, ele viu alguns desistindo da caminhada. Alguém que sonhava grande com Deus, com a missão do Evangelho.
alguém que amava imensamente. Esse era Paulo, com toda certeza. Talvez, como o Caio bem colocou hoje, Timóteo representasse os jovens discípulos atualmente. Com certeza a gente poderia falar que Paulo representa os discípulos um pouquinho mais velhos, com um pouco mais de caminhada. Eu arriscaria dizer que Paulo representaria você que já passou a barreira de uma década como discípulo, do qual eu me incluo. Então, se você já ultrapassou essa barreira, você tem tudo para ser um Paulo. E sabe, irmãos, como Paulo, nós não fomos chamados apenas para sobreviver como cristãos, se preocupando apenas consigo mesmo, de vez em quando dando tapinha nas costas dos outros e achando que isso é o suficiente. Deus nos chama a ter visão. Uma mistura de visão e missão é o que deve consumir seu coração quando pensa no reino. Por isso, tal como a gente pincelou aqui sobre Paulo, sobre o que representa Paulo hoje para nós como igreja nesse contexto de relacionamento entre Paulo e Timóteo, o que eu quero fazer aqui para você é te chamar a assumir seu papel paulino na igreja hoje. Vamos ler uma escritura juntos? Lá em 2 Timóteo 4, diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas eram as palavras de Paulo. Eu queria fazer essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para você, que seria o Paulo, os Paulos e as Paulas da igreja hoje. Se hoje fosse o seu último dia, você com toda convicção diria isso? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé? Está no seu coração essa força que é a vida do bom combate da fé, essa convicção? Ou você não só parou de combater, como também nem sequer se preocupa com aqueles que estão aprendendo a combater o bom combate da fé, tal como Timóteo? Sabe, irmãos, chamar alguém para o bom combate da fé exige de nós o mesmo trabalho que estamos chamando essas pessoas a terem, a combaterem. Precisamos agir para poder inspirar os jovens Timóteos hoje da igreja. Para sermos mais como Paulo, precisamos também de ousadia, não é só para os Timóteos. Precisamos de mais ousadia, precisamos de visão, precisamos de fé e amor pelos irmãos. Esse é o papel dos Paulos que a igreja precisa ter. Particularmente, eu me vejo no meio dessa transição entre ser um Timóteo, de Timóteo para Paulo. Nos últimos 2 anos, tem sido esse trabalho que eu sinto Deus me chamando. Um trabalho para aprender como mais ser como Paulo. Como inspirar outros de forma mais profunda do que eu tenho feito, ensinar, orientar. Mas, honestamente, pensar nisso me desafia muito. Pensar em Paulo me desafia muito. Em ser como Paulo me desafia muito. Porque exige de mim responsabilidade, a cuidar de alguém, ajudar alguém. Isso é muito desafiante. E essa responsabilidade de pensar que alguém depende da minha ajuda para crescer, uau, me dá um frio na barriga de vez em quando. Exige lutar contra o egoísmo. Honestamente, é tão difícil isso também, porque principalmente com a minha vida profissional, o quanto ser como Paulo significa eu abdicar algumas coisas que eu gostaria de fazer para poder inspirar outro. É algo que me desafia também. Ser como Paulo me desafia a lutar contra o egoísmo. Exige também servir mais, passar mais tempo com as pessoas. Sabe, ser como Paulo é necessário lidar
com a possível síndrome do Peter Pan. O que é essa síndrome? É quando simplesmente não queremos crescer. E de vez em quando, honestamente, é muito mais fácil e confortável para nós ficarmos na posição de só receber, só não deixa que aquele que é líder faz, aquele que foi preparado faz. E não, ser como Paulo exige a gente lidar com essa síndrome. Não deixe essa síndrome te impedir de assumir o papel de Paulo hoje. E esses são os pontos que me faz perceber o quanto para mim é desafiante, mas claramente eu sinto Deus não só me chamando, mas chamando muitos outros, tal como você que está me ouvindo, que se encaixa um pouco nesse padrão que eu estou falando, a ser como Paulo. A outra forma que eu vejo a aplicação de Paulo em nossas vidas é no contexto da igreja como um todo. Parando para pensar na igreja da Zona Norte, a igreja no qual eu tenho feito parte, eu e a Hannah, minha esposa, que amo tanto, temos feito parte da igreja desde novembro. E desde então tem sido incrível, irmãos, passar esses 7 meses com vocês. O que é mais incrível ainda, para mim, é poder ver o quanto a igreja da Zona Norte tem tanta história. Uma história incrível. É tão especial ouvir os mais velhos, os dinossauros da fé, aí explicando e falando como é que era o setor. Claro, a gente está no recomeço agora, mas o quanto tem história na igreja da Zona Norte. Uma igreja que serviu muito ao reino. Quantas almas a Zona Norte foi usada para abençoar? Quanto avanço o reino teve aqui? Quantas lágrimas foram derramadas? Quantas orações foram elevadas aos céus? Quantas famílias abençoadas, e sei que muitas das que estão ouvindo aqui se sentem assim, abençoadas por essa igreja paulina. Sem dúvidas, irmãos, o que a Zona Norte tem feito ao longo da história significa combater o bom combate da fé. Podemos ser um Paulo para muitas outras igrejas. Esse é o chamado que a igreja tem, que eu sinto que Deus está chamando nós como igreja da Zona Norte hoje. Além disso, a gente tem muita semelhança com a situação de Paulo e Timóteo. Nesse contexto do que a gente está lendo aqui de 2 Timóteo, 1 Timóteo, né, o que o Caio trouxe, que eu estou trazendo, alguma das semelhanças eles estavam distantes um do outro. É o que a gente está, a distância. Além da distância física, a gente, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria estar próximo, por exemplo, de Ribeirão agora. Um era mais experiente com o outro. Então, assim, poderíamos dizer que a Zona Norte está para Paulo, tal como Timóteo está para Ribeirão. Um mais experiente, um mais novo. Uma igreja mais experiente, uma igreja mais nova. E a outra semelhança que existe nessa relação é o avanço do reino. O avanço do reino prevalece nessa relação. Tal como estamos fazendo agora, não? Tirando um tempinho para as duas igrejas trabalharem juntos e abençoarem uma a outra simultaneamente. O que os dois tinham de comum, quando a gente olha para Paulo e Timóteo agora trazendo uma visão de como discípulos que eram, eles tinham muito em comum. Com certeza, Paulo e Timóteo estudavam a Bíblia com os demais. Com certeza, Paulo e Timóteo serviam a igreja com seus dons. Eles eram humildes, eram discípulos, aprendizes eternos. Se dedicavam ao avanço do reino, ou seja, combatiam o bom combate. Mas a gente vê também que eles eram diferentes. Qual era a diferença entre Paulo e Timóteo? Um era mais experiente que o outro, mais experimentado. O outro estava mais entusiasmado, por assim dizer, porque eles estavam bem próximos do primeiro amor. O primeiro amor estava latente no coração dele. E sabe, irmãos, essa sinergia dos dois diferentes, dos dois em fases diferentes, fazia uma igreja forte, uma igreja saudável. E aí que eu quero aplicar agora vamos aplicar esses dois pontos na nossa visão como discípulos, nossas vidas como discípulos. O que é que a gente aprende da relação entre Paulo e Timóteo, além das analogias que fizemos entre duas igrejas, além
de pensar que alguns de nós estamos numa fase mais como Timóteo, outros estamos como Paulo, alguns como eu estão na transição de Timóteo para Paulo. Mas o fato é que nossas vidas como discípulos, nós precisamos basicamente equilibrar parte Paulo e parte Timóteo em nós. Além de alguns viverem claramente uma fase ou outra, como eu disse, nós somos chamados a equilibrar. Somos chamados a ensinar a ser ensinado, dedicar tempo, preparando outros, querendo ser preparado. Esse é o chamado e é isso que se aplica essa relação para a nossa vida hoje. Assim, eu queria te fazer uma outra pergunta, 2 perguntas. Você que se encaixa como um Timóteo, tem tido sede de aprender dos Paulos em sua vida? Você tem procurado Paulos, irmãos e irmãs que vão te ajudar a ser mais parecido com Cristo? Tem tido no seu coração esse desejo? Você que se parece com Paulo, que estaria na fase de Paulo, você tem buscado inspirar, incentivar outros Timóteos que com a graça de Deus não param de aparecer? Olha o que Deus está fazendo com a igreja nessa pandemia. O quanto você está se preocupando para ajudar aqueles irmãos a estudarem a Bíblia com os outros. Esses novos discípulos que Deus está chamando, o quanto você está preocupado em querer prepará-los para o bom combate da fé. Assim, irmãos, o chamado que a Bíblia nos faz não é só para ser alguém... Esse chamado não é só para alguém que é um líder, ou alguém que já o é, mas simples e puramente para combater o bom combate. Esse é o chamado que vemos entre Paulo e Timóteo nessa relação. Precisamos, de fato, aprender a sermos Timóteos como precisamos, aprender a ser também como Paulo. Lá em Filipenses 2, do 3 ao 8, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o chamado para todo discípulo. Precisamos, irmãos, ter a humildade de aprender. Precisamos ter o desejo de inspirar, incentivar, porque esse é o equilíbrio perfeito para se combater o bom combate da fé, que resulta em glórias a Deus e avanço para o reino. Sejamos ainda mais felizes combatendo o bom combate. Esse é o meu desejo para você, esse é o meu desejo para a igreja, e seja você, tal como um Timóteo, tal como um Paulo, que possamos, irmãos, combater o bom combate com muita alegria e muita fé no nosso coração. Que a glória seja dada a Deus. Obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês e espero que tenham encorajado. Foi um prazer juntos com a Igreja de Ribeirão fazer esse tempinho e que possamos, seja o começo de muita luta juntos e de muito trabalho com sinergia e fé. Amamos vocês e é isso. Forte abraço. Tchau. Olá, irmãos e irmãs. O culto ainda não acabou. Eu tenho uma ótima, uma excelente notícia para dar para vocês. João Vitor, jovem que vem estudando a Bíblia comigo e com Israel, foi batizado nessa sexta. Ele é um novo membro da nossa igreja e tomou a decisão de seguir a Jesus e colocar Ele como o Senhor da vida dele. Recebam muito bem Ele no convívio como novo membro, irmãos. A seguir, vocês verão imagens do batismo.